Fala pessoal, professor Matheus aqui na área para mais uma aula ali, continuação da nossa querida Revolução Francesa que a gente estava falando na última aula, tá certo? Bom, na última aula a gente começou a falar ali sobre a tomada dos jacobinos ali ao poder, né? O famoso momento ali da convenção, a convenção nacional, beleza? Então os jacobinos no poder aí vai ser o momento aí que a gente vai conhecer também como o terror jacobino. O momento onde os jacobinos ali, a baixa burguesia e a população acaba tomando controle da França ali, né, no meio da Revolução Francesa. Então, só para a gente esclarecer a situação, a França está em guerra com a Áustria, Inglaterra, Prússia, e dentro da França a burguesia se divide, jacobinos e girondinos, sendo que os jacobinos, o grupo mais revoltoso, mais revoltado ali, mais radical, toma o poder e acaba proclamando a República Francesa, permitindo a entrada ali da democracia na França e executando o rei Luís na guilhotina, tá? O terror jacobino vai ser porque é um momento de violência, onde a gente estava falando ali na última aula, a gente vai ver que os jacobinos vão acabar ameaçando as pessoas, nós vamos ver que todos aqueles que forem acusados de ser contra-revolucionário ou estar indo contra a revolução vão acabar sendo executados, tá? A gente vai ver um momento de execução sumária ali dos inimigos da república ou dos inimigos da revolução. Então a maioria da população ali, aliás, boa parte da população da França nesse momento acaba correndo o risco de ser guilhotinado, né? Então, o governo dos jacobinos vão ter ali o apoio dos sans-culottes, né? Aqueles trabalhadores urbanos vão apoiar completamente, beleza? Nesse momento, algumas manifestações vão surgir contra os jacobinos, né? Um ponto ali importante vai acontecer na cidade de Vendéia, onde alguns camponeses inspirados ali pelo clero que estava contra a revolução vão se levantar contra os jacobinos, vão se levantar contra a Revolução Francesa, tá? Ao mesmo tempo, aí vai ter essa revolta em Vendéia, né? Essa revolta camponesa contra os revolucionários. Também nós teremos o assassinato do Jean Paul Marat, que nós comentamos nas aulas passadas, o jornalista, tá? Ele vai acabar sendo assassinado. Tá? E qual que vai ser a reação dos jacobinos a tudo isso, a esse levante, ao assassinato de Marat? Nós vamos ver que eles vão começar a julgar e sentenciar qualquer um que eles achassem que fosse inimigos da República ou inimigos da Revolução. E assim, a Revolução Francesa, que já era um movimento bem violento, começa a tomar um ar de mais violência ainda no momento que os jacobinos tomam poder da França. E aqui nós temos um quadro muito famoso ali do assassinato de Marat, né? Marat que tinha um problema de pele bem interessante, o que fazia com que ele tivesse que tomar banhos ali constantes para que ele não sofresse ali com este problema de pele. Ele vai ser assassinado por uma moça que vai visitar ele na casa dele. Jean Paul Marat ele fazia um trabalho bem interessante. Ele escrevia cartas com nomes de possíveis contra-revolucionários. Essas cartas eram colocadas, eram levadas ali para os jacobinos e também publicadas em seu jornal. Geralmente, esses nomes acabavam sendo julgados e geralmente sentenciados à morte pelos revolucionários, tá certo? Então, Jean Paul Marat, ele vai ser tipo, como se eu posso dizer, ele vai ser o culpado pela maioria das execuções feitas pelos jacobinos, porque se seu nome aparece no jornal do Marat, amanhã você vai ser executado ali pelos jacobinos, tá certo? Então os jacobinos vão acabar executando boa parte da população. E nós vamos ver que a França está em guerra. A gente precisa criar uma instituição política para substituir o rei, o poder executivo. Nós vamos ver a criação do Comitê de Salvação Pública, onde os jacobinos vão comandar este comitê, tá certo? No meio deste comitê, liderando este comitê de salvação pública, nós vamos ver o Maximilien Robespierre, um advogado que vai ser líder dos jacobinos, vai ser indicado para este cargo de líder do comitê de salvação, e ele vai estar a ponto ali, ele vai estar como líder deste comitê, beleza? Esse comitê vai ser o poder executivo. Como a França está em guerra, eles precisam tomar as decisões rápidas e essas decisões precisam ser respeitadas. E o jacobino Robespierre sobe no poder do comitê. Então nós vamos ver que o Robespierre vai criar algumas medidas para a França, tá? Além de proclamar a república e etc, os jacobinos no Comitê de Salvação Pública, em especial Robespierre, ele vai criar algumas leis que quem desrespeitasse seria julgado e, se culpado, guilhotinado.
Quais são essas medidas? Os empréstimos compulsórios. Então, Maximilian Robespierre e o comitê vai obrigar as pessoas que têm dinheiro a emprestar esse dinheiro para a França, já que a França está em guerra. Então, geralmente, eles vão bater nas portas dos girondinos, que têm dinheiro, que é a alta burguesia, e pegar o dinheiro deles emprestado. A promessa é que eles pagariam logo depois da guerra. Então, nós vamos ver esse empréstimo compulsório. Você era obrigado a emprestar dinheiro para o governo, tá certo? Congelamento do preço, ou lei do preço máximo, tá certo? Essa lei vai existir basicamente porque o preço de alguns produtos, de alguns artigos, principalmente aqueles que eram consumidos ali pela população, pelo camponês, como a gente falou lá no começo da Revolução Francesa, a história do pão, esses produtos estão muito altos e a população não está conseguindo comprar. Uma possibilidade de diminuir o preço é fixar um preço máximo neles, ou seja, não é possível mais, segundo os jacobinos, aumentar o valor de alguns artigos. Se você aumentar, você vai ser julgado como um contra-revolucionário. Então existe uma lei de congelamento dos preços de alguns artigos, principalmente ali o trigo e o pão, tá certo? A lei do preço máximo. A França está em guerra, então o Comitê de Salvação Pública ele vai acabar criando ali uma lei que obriga você, jovem maior de 18 anos, homem, a se alistar no exército. Você era obrigatório. Caso você não se alistasse, caso você quisesse correr da guerra, você ia estar sendo julgado com crime de deserção. E a deserção do exército, ela é sentenciada com a morte, tá certo? Nós vamos ver o sufrágio universal masculino. Agora todos os homens votam, abolindo lá o voto censitário. A divisão das terras da nobreza, uma coisa muito importante que o Robespierre vai fazer. Ele vai dividir as terras dos nobres e entregar essas terras para os camponeses. Isso é o que nós chamamos de reforma agrária, senhoras e senhores. Além do mais, Robespierre vai abolir a escravidão em todas as colônias francesas, tá? A França não vai ter mais mão de obra escrava, beleza? E a Marsilhesa vai se transformar, o hino dos soldados de Marsella vai se transformar no hino da França, beleza? Qual que é o problema? O problema é que vai ter algumas disputas entre os jacobinos. Alguns jacobinos achavam que Robespierre está matando muita gente, guilhotinada, e que ele deve parar de fazer isso, porque afinal ele está matando franceses, e não é interessante fazer isso. Existia um outro lado ali que pedia para Robespierre continuar e matar todos os girondinos. Aproveita aí que você está no poder, Robespierre, aproveita que você está criando essas leis e matando os contra-revolucionários. Mate a alta burguesia, mate os girondinos. Então, no final, vai ter uma disputa entre os próprios jacobinos, tá? Um vão pedir para Robespierre continuar matando, o outro vai pedir para Robespierre parar de matar. No final, Robespierre acaba sentenciando os dois lados, e os dois lados vão acabar sendo executados ali como traidores da revolução, porque estavam questionando Robespierre. No final, Robespierre ele vai causar o próprio fim, já que ele vai acabar fazendo com que os jacobinos se dividam, e no final ele ainda acaba matando ali boa parte dos jacobinos. Isso enfraquece o grupo jacobino, e se o grupo jacobino está fraco, Robespierre acabou matando o próprio grupo, digamos assim, ele está sozinho no poder, ele não tem ninguém com que ele possa se segurar, se apoiar e pedir ajuda, tá? Então Robespierre acaba transformando ali a França num lugar de terror. A guilhotina vai ser utilizada dia e noite para guilhotinar os inimigos da Revolução, a mando de Robespierre, e no final Robespierre acaba executando o próprio grupo dele, os jacobinos. No final, os girondinos que estão sendo executados, estão com medo de Robespierre, resolvem fazer um golpe para tirar Robespierre do poder. Esse golpe vai ficar conhecido como o golpe do Termidor, a reação termidoriana, do 9 de Termidor. Esse nome é por causa daquele calendário que eu falei para vocês na última aula, tá certo? Então, em 1794, nós vamos ver que os girondinos vão armar um golpe que vai acabar prendendo Robespierre. Nós vamos ver que os girondinos, junto com a Guarda Nacional, acaba capturando, prendendo Robespierre e julgando ele pelos crimes que ele cometeu, tá certo? No final, Robespierre também vai ser condenado à guilhotina e vai acabar tendo sua cabeça cortada, tá certo? 1795, nós vamos ver ali que vai ser aprovada uma nova Constituição. Por quê? Porque nós tiramos os jacobinos do poder. Os girondinos conseguem matar Robespierre, conseguem tirar Robespierre do poder, e eles vão entrar no poder, mas não antes de criar uma nova Constituição. Sim,
mais uma Constituição vai ser criada. Mas a França vai continuar sendo uma república, não vai voltar a ser uma monarquia. Só que o que acontece? Eles vão pegar e vão trazer de volta o voto censitário nessa nova Constituição. Os girondinos vão tomar o poder agora da França. Antes eram os jacobinos, eles matam Robespierre e agora os girondinos vão entrar no poder da França. E uma coisa que eles vão fazer é voltar ao voto censitário, voltar àquela votação por renda para poder participar tanto do poder executivo agora, como também do poder legislativo. E esse momento que os girondinos entram no poder da França e tiram os jacobinos vai ser chamado de momento do Diretório, 1795 a 1799. Como é que vai ser? Vai ter lá a Câmara Legislativa, onde vai ser os deputados que vão criar lei, fantástico, voto censitário para entrar na Câmara, na Assembleia Legislativa. E no Poder Executivo nós vamos ver os diretores, que são 5 homens eleitos anualmente, tá certo? Para ficar no poder e eles poderiam se reeleger quantas vezes eles quisessem, tá certo? Esses 5 homens vão fazer um conselho chamado de diretório. Eles que vão ser o poder executivo da França. Antes era o rei, tiraram o rei, depois entrou lá a convenção, né? E vão tirar a convenção, né? Desculpa, vai entrar o Comitê de Salvação Pública. Vão matar Robespierre, tirar o Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Pública vai ser substituído pelo Diretório, tá certo? Então, o Poder Executivo passa de rei, comitê, diretório, beleza? E o Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Convenção Nacional e agora, de novo, nós vamos ver a Assembleia Legislativa, tá certo, pessoal? O que acontece? O Diretório é o momento onde os girondinos tomaram o poder da Revolução. Eles subiram no poder, agora eles são o Poder Executivo da França, tá? Como o voto é censitário, apenas pessoas com muita grana vão poder votar e, consecutivamente, sempre os girondinos vão estar ganhando as eleições. Só que assim, o que acontece? Ninguém queria os girondinos, a população vai ameaçar, vai acusar os girondinos de serem um governo corrupto, que não estava nem aí para a população. Então tem muita gente revoltada com os girondinos que não gostam do governo dos girondinos. E a gente pode falar aí sobre os próprios nobres, os nobres que queriam que a França voltasse a ser governada por um rei. Eles vão fazer uma revolta, uma revolução, chamado de Revolução Realista ou Revolta dos realistas, que queriam que o rei voltasse, queriam que restaurasse a monarquia na França. Alguns jacobinos que sobraram, eles também vão fazer uma conspiração ali em Paris, chamado de Conspiração dos Iguais. O que eu quero dizer com isso, senhores? No diretório, no governo dos girondinos, os girondinos não vão conseguir governar de fato. Eles vão tentar várias e várias vezes, mas as pessoas se revoltavam, faziam manifestações contra eles, acusavam eles de serem corruptos, não obedeciam às ordens dele. Então, os girondinos não vão conseguir governar de fato. O diretório não vai conseguir governar de fato. E a França, no meio da guerra, cada vez mais ela vai tendo vitórias, algumas derrotas, mas toda vez ali que a França estava em guerra, alguns nomes ali são chamados, alguns nomes são aclamados pela população. Os grandes generais, os grandes soldados estão sendo conhecidos pela população da França. Essa população que está com medo da guerra, mas está inspirada a defender a França. Então alguns generais começam a se destacar. Entre eles, nós vamos ver um garoto chamado Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, ele é um general francês, tá? Mas vamos começar ali um pouquinho falando da vida de Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, meus queridos, vai ser um italiano. Sim, ele nasce numa ilha chamada Córcega. Próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? No ano de 1769, desculpa. 1769, tá bom? Ele vai nascer lá e vai acabar tendo um sotaque italiano. Napoleão Bonaparte, ele, apesar de ser considerado francês, ele era zoado na escola por causa do sotaque dele, que era próximo ao italiano, tá certo? Ele vai entrar numa escola militar francesa, aonde ele vai se formar. Não era o melhor aluno, não, Napoleão Bonaparte nem de longe era o melhor aluno, mas ele se destacava em 2 matérias, matemática e história. Ele vai estudar muito sobre canhões, era uma escola militar, então ele vai estudar sobre trajetória de balas de canhões, de tiros de canhão, tá certo? Então ele vai se formar, vai se mudar para Paris com 15 anos de idade, e no meio dessas manifestações, ele vai acabar sendo chamado, no meio da Revolução Francesa, ele vai ser chamado, tá certo? Os jacobinos primeiros vão chamar ele em 1793 para resolver um problema com os ingleses.
Ele acaba vencendo essa batalha contra os ingleses, né? Colocando ali todo um sistema que ele montou de posicionamento de canhões, de tiro de canhão. Ele consegue vencer os ingleses. Os jacobinos vão ficar impressionados ali com o potencial de Napoleão Bonaparte, do garoto, porque nessa época ele tem 24 anos, e vão fazer o quê? Vão dar para ele ali o cargo de general do exército francês com apenas 24 anos, tá certo? Logo em seguida, já no governo do Diretório, depois que os jacobinos são derrubados, que os girondinos entram no poder, na época de 1795, os girondinos estão precisando controlar essas revoltas que a gente falou, por exemplo, a revolta dos realistas. Quem que eles vão chamar? Eles vão chamar o general Napoleão Bonaparte. Vão assim, ó, Napoleão, dá uma força para nós aqui. Napoleão vai lá e controla a revolta dos realistas, tá certo? Ele vai ficar muito famoso. Ele já era famoso com os jacobinos e agora eles vão ficar famosos com os girondinos também, tá certo? Tirando que ele vai ser mandado para a Itália para lutar em nome da França, para o Egito, quando ele vai lutar contra os ingleses, na Síria, que ele vai lutar contra os ingleses também. Só que ele vai ter várias vitórias, mas acaba tendo algumas derrotas. E em 1799, os girondinos estão naquele governo do Diretório, não conseguem governar. Toda vez que eles mandam, tem uma revolta dentro da revolta, e a população não quer respeitar o governo do Diretório, não quer respeitar os girondinos, e isso está incomodando muito os girondinos. Então os girondinos têm uma ideia. Bom, e se a gente colocar no nosso lugar, no lugar do Diretório, um cara que fosse famoso, uma pessoa que todo mundo respeite, que ninguém vai ficar revoltado com ele. E aí os girondinos logo vão ter a sacada. Napoleão Bonaparte. Ele é o cara que todo mundo gosta, jacobino, girondino, sansculotte, camponês, porque ele é um cara que venceu várias batalhas pela França. No meio de toda essa revolução, Napoleão Bonaparte era o cara que estava lá no meio do fronte, lutando contra inglês, lutando contra austríaco, lutando contra vários ali povos que declararam guerra à França. Ele tá cheio de vitória, a galera ama Napoleão Bonaparte. Então os girondinos falam assim, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos sair do poder e vamos entregar o poder para Napoleão Bonaparte. A gente faz um acordo com ele, a gente fala para ele, ó, seguinte, você vai ter que governar para ajudar a burguesia. E se ele topar, a gente deixa ele governar. O que vocês acham? Beleza. E aí, a gente passa pro final da Revolução Francesa. O golpe chamado de 18 de Brumário, tá certo? O golpe de 18 de Brumário não vai ser um golpe de verdade. Na verdade, o que vai acontecer é os 5 membros do diretório, os 5 diretores, tá, girondinos, eles vão conversar com o Napoleão e falar assim, ó, Napoleão, a gente vai deixar você assumir, tá, a França, o poder da França, o poder executivo da França, beleza? E, só que assim, você tem que respeitar os nossas vontades, tá? A gente quer propriedade privada, a gente quer poder lucrar, entendeu? Então você vai ter que respeitar o desejo da burguesia, beleza? Se você respeitar o desejo da burguesia, a gente abdica o nosso cargo, a gente larga o nosso cargo e deixa você entrar. O que você acha? Napoleão topa na hora e fala, ó, fantástico, eu comando a França para vocês. E assim acaba a Revolução Francesa, meus queridos. No ano de 1799, os girondinos do Diretório, eles não conseguem controlar, chamam Napoleão, fazem um acordo com Napoleão, eles abdicam o cargo, renunciam aos seus cargos e Napoleão Bonaparte entra no poder da França. Tá, professor, ele vai ser o imperador, ele vai ser rei, como é que a gente vai chamar Napoleão? Senhores, a França é uma república, então não tem como ele ser rei numa república, tá certo? Mas ele vai ser cônsule. Napoleão Bonaparte vai ser o terceiro cônsul da República Francesa, tá? O primeiro, desculpa, existem 3 cônsuls. Napoleão Bonaparte vai ser o primeiro, tá certo? Próxima aula, nós iremos falar ali um pouco mais sobre o período napoleônico. Então, senhores, é basicamente isso. Robespierre, terror, girondinos tomam o controle de Robespierre, diretório, o governo dos girondinos, eles não conseguem governar, eles acabam chamando ali o Napoleão Bonaparte. Beleza? Pessoal, é isso. Estudem. Qualquer dúvida, por favor, me mande, que eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima live.